Fala, jovens. A aula de hoje é sobre as relações e formas de poder. Um dos temas que a gente mais tem que saber os conceitos, tá, para a sociologia nas nossas provas. Então, assim, o poder, um termo tão usado no senso comum, e você quando era pivete, tá, que jogava videogame, juntava seu poder para matar o outro, no Street Fighter, no Mortal Kombat, tá? A gente diz tanto, é porque você quer exercer o poder sobre mim. O que é o poder, tá? Antes de tudo, a gente tem uma definição base, sem nenhuma orientação de um pensador específico, tá? A gente precisa dessas 4 figuras. Antes que você pergunte, cadê o Marx? A gente já falou de Marx, não falou de Capital. Então a gente já falou de infraestrutura econômica. Quando a gente falou de Marx, a gente falou também sobre a estruturação, tá, da teoria dele sobre o poder econômico. Depois a gente falou sobre capital e trabalho, de novo falou sobre poder econômico, relação de produção, capital, trabalho, expropriação. E vamos falar de novo sobre Estado. E quando a gente falar de Estado, vamos de novo falar sobre as relações de poder pela visão de Marx. Então, para não ficar o tempo todo citando Marx, tá, que obviamente está incluso dentro das relações de poder, eu coloquei o Gramsci, que também é um representante importantíssimo do marxismo, da corrente marxista. Então vamos lá. O poder é toda estrutura que tiver a função de ordenação e disciplina. Ok? Então a disciplina é poder. Isso inclusive era usado muitos nos discursos do fascismo. Disciplina é poder, sim. Totalmente coerente. Qual é o papel da disciplina? Te impor uma ordem. Qual é o papel do poder? Fazer essa ordenação funcionar. Ele é móvel. Ele é plural, porque a intenção dele não é ordenar. Se a função dele é ordenar e disciplinar, as relações sociais são móveis. A partir do momento que o papel do poder é controlar, e as pessoas mudam ao longo das gerações, ao longo das relações, nós mudamos nossas formas de comunicação, nossas formas de controle, o poder também muda. Esse poder tanto existe no âmbito privado, por exemplo, dentro da concepção de família e as construções que nós temos de moral, porque existe o poder que se impõe sobre o próprio indivíduo, o indivíduo isoladamente. Ele sofre tantas influências de poder, do poder ideológico, que, por exemplo, a percepção moral dele faz ele ficar inibido em relação a várias coisas. E o poder público, por exemplo, seria o Estado, né? A justiça, que não é regida pelas leis da sua família, mas por uma lei que é para todos que fazem parte das relações sociais, ok? A gente já teve várias formas predominantes de controle, ordenação e disciplina da sociedade. Então, por exemplo, nas sociedades antigas, Egito, Mesopotâmia, tá? Nas civilizações astecas, que foram civilizações que vocês viram com o grandiosíssimo tio Monteiro Júnior, a gente tem, por exemplo, o poder público muito forte através do Estado teocrático, né? Lembrando que a gente vai ter uma aula só sobre Estado e as formas de Estado, tá? 2 aulas, na verdade. Nós vamos ter uma aula para sociologia sobre as organizações de Estado e nós vamos ter uma aula para filosofia sobre estados de natureza e Estado civil. Então nós não vamos deixar isso aqui solto não, tá? Depois você acompanha as aulas de Estado para você acompanhar o que é essa percepção. Mas o Estado, por exemplo, teocrático, ele tem um forte poder de influência. Porque o Estado tinha o poder da lei, tem o poder da repressão, e ele ainda tinha o poder da religiosidade. Exercendo aí 3 esferas de poder bem fortes, tá? No período antigo. E ainda tinha o poder das tradições, porque isso era transmitido de forma hereditária, a sociedade era dividida de forma castas, predominavam, tá? Que a gente já viu aqui na nossa aula de desigualdade e diferenças sociais sobre a formação da sociedade de castas. E no período medieval, por exemplo, o poder ideológico é mais forte, teocêntrico, a ideia do pecado. Logicamente que não é só o poder ideológico ele também se utiliza da questão física. Por exemplo, a gente tem na Idade Medieval, no Ocidente, um dos tribunais mais influentes da história, o Tribunal da Santa Inquisição. Beleza? Que muito influenciou a nossa percepção de mundo na Idade Média. Nós temos o poder do mundo moderno,
que criou essas novas relações de trabalho, o poder que o trabalho exerce sobre as pessoas, o poder da infraestrutura, como Marx cita, a infraestrutura econômica que te força a seguir um padrão de comportamento. E isso, na Idade Moderna, também nós temos a praxis. O que é a praxis? São as práticas de um grupo mediante um pensamento racional, uma conduta racional. Então nós vamos desenvolver a razão para aumentar o poder do Estado. Nós vamos desenvolver a ciência para aumentar o poder do Estado, com uma burocracia mais organizada, mais objetiva, com uma prática mais pronta para o processo da disciplina. E temos, obviamente, sempre temos que saber, porque as provas nos cobram, pensadores específicos sobre cada tema. Tá? Quando a gente fala poder, a gente lembra do Max Weber. O Weber é o nosso sociólogo que cita as influências da motivação, a ação social e seus efeitos. É o nosso sociólogo que trabalha sobre a questão da tipificação social, da historicidade do ser humano, e ele vai falar também sobre a tipificação do poder. Para ele, o poder é toda vez que uma figura ou uma estrutura realizar a vontade, tá certo? Em um ato de comando, mesmo com a resistência de outrem. Então, mesmo que você se oponha, eu vou realizar o que eu quero. Por quê? Porque eu estou sob o controle do poder. Então, o meu comando age sobre o seu e a sua resistência não é suficiente, ok? Essa situação de poder, para ele, deixa bem claro que o poder sempre é coercitivo, tá? O poder é coercitivo, quer dizer, ele é impositivo, ele é uma influência de violência, ok? Depois, essa violência do poder, porque ele exerce um controle sem a sua autorização, que foi o que Weber falou, mesmo com a sua resistência eu exerço controle, mesmo com a sua resistência eu exerço controle, vai chegar na condição de que você vai tipificar o poder. Que poder é esse que exerce controle sobre a gente? Como eu posso colocá-lo em alguma situação? Então nós temos, por exemplo, o poder econômico, o trabalho, que nos obriga a realizarmos uma série de comandos, uma série de atos que não seria de nossa escolha. A gente até quer resistir, mas a gente não consegue, a gente precisa. A gente é coagido por ele. O poder ideológico, tá? Por exemplo, que o processo religioso adotou na Idade Média, adotou na Idade Antiga, adota em alguns países fundamentalistas, ok? E o poder político, porque ele tem a legislação, cara. O Estado tem a legislação para se impor. Ele tem o sistema da punição. E para o Weber, só quem deve ter o poder legítimo do uso da violência é o Estado. Quando um grupo social assume o poder através de atos de violência, por exemplo, numa revolução, ou como aqui no Brasil a gente chama de Estado paralelo, está totalmente correto. Você falar, por exemplo, que o comando do tráfico é um Estado paralelo, sim, porque ele age como Estado. Ele controla a violência, e só quem tem a prerrogativa de controle da violência, das ações da violência, é o Estado na teoria do Max Weber. E nós temos os tipos de autoridade que são a legitimação desse poder. O poder, ele precisa de estruturas de legitimação. E essas estruturas de legitimação podem ser de caráter tradicional, porque são hereditárias, como por exemplo na monarquia. O rei vai herdar o seu poder para o príncipe, que vai herdar para outro, e nós vamos ter uma dinastia. Quando essa dinastia é teocrática, meu amigo, a tradição pura, a questão da herança do poder do Estado, somada com o fato da sanguinidade do poder ser sagrada. Então a herança se faz valer como autoridade legítima. Tanto que, por exemplo, quando a gente lembra da Revolução Francesa, por que a Revolução Francesa não foi aceita por várias monarquias na Europa? Cadê a autoridade legítima da Revolução Francesa? A população matou o rei, ele por herança tradicional, ele por condição tradicional, ele é a autoridade. Muitos países na Europa não reconheceram a autoridade daquele governo revolucionário. Por quê? Porque ele não era um processo de legitimação. Você não nasce autoridade. Você constrói autoridade para o Weber. Existe a autoridade carismática. É aquela que não necessariamente assume o poder
pela condição da herança ou pela condição da legalidade. Como, por exemplo, nós temos regras constitucionais no Brasil para determinar quem assume o poder. Quando você desfaz essas regras, quando você quebra as regras, quando você cria regras novas para suprir aquela e não segue o processo constitucional, você vai para ilegalidade. Quando você segue o processo constitucional prescrito, então o Estado segue um princípio de legalidade. Aquela autoridade, ela é legítima, ela tem direito legal de exercer o seu poder. Entendeu a jogada? Agora, existe a figura do poder carismático. São figuras sociais que exercem o poder de forma não necessariamente a ser os representantes do Estado. Vamos lembrar, por exemplo, aqui, ó, muito claramente o nazismo. Adolf Hitler, porta-voz do nazismo, ele era uma figura carismática, ele exercia o poder carismático. O Partido Nazista não tinha chegado ainda ao poder na Alemanha, quando ele já fazia os discursos em Nuremberg, quando ele já tinha forte influência sobre a sociedade alemã, e ele já era, para muitos alemães, a autoridade legítima e única capaz de tirar a Alemanha da crise era a figura de Adolf Hitler. Ele não era o presidente da Alemanha. Ele não tinha o poder político. Olha que interessante. E quando ele assumiu o poder político, ele somou o poder político, o ideológico e o econômico. Porque o Estado que ele montou um Estado de caráter o quê? Totalitário. Beleza? Tranquilo? Essas figuras carismáticas, elas muito assustam a indústria cultural, que é uma escola filosófica formada na Alemanha, no período do nazismo, justamente com medo dessa influência fortemente usada pelo nazismo, e que acha que isso é usado pela grande indústria de venda de entretenimento. Mas isso será um tema que a gente vai abordar na nossa aula sobre razão instrumental, tá certo? Escola de Frankfurt, tema sempre recorrente nas nossas provas. A gente vai aprofundar isso nas aulas de filosofia. De boa na Lagoa? Tio Bourdieu. O Bourdieu criou o termo do poder simbólico. Ele acha que o poder ele exerce uma violência, uma coerção social. Como ele concorda totalmente com Weber, que a gente sofre uma coerção, a gente sofre uma imposição. Só que essa imposição ela não precisa necessariamente tocar você, entendeu? Ela não precisa necessariamente da força física para te controlar, tá? Eu posso te usar uma coação, que seria a coerção sem um contato. E simbolicamente o poder ia gerar um novo tipo de violência, uma violência que se impõe sem necessariamente ela existir. Mas como ela já é pré-existente, você acredita que ela funciona. Vou lhe dar um exemplo para não ficar solto. Você está passando aqui no Brasil, o nosso sistema de trânsito tem leis. As leis do sistema de trânsito, elas são regidas de forma racional. São regidas de forma política. Então, o poder político, através do Estado, usa de uma autoridade racional, de um órgão público, para criar as leis de trânsito e criam figuras que representam essas leis de trânsito. Os guardas de trânsito, os policiais rodoviários, tá? Nem sempre a polícia rodoviária, a lei de trânsito e o sistema do Estado criado, do Denatran e do Detran, consegue evitar as infrações. E aí se coloca um poder simbólico, uma estrutura de controle de autoridade, onde ela te mantém coagido, mas ela não toca você, ela não lhe pune de forma física. Seria, por exemplo, o fotossensor, a câmera. Levando em consideração que nós temos muitas câmeras no Brasil, e a gente levar em consideração uma hipótese, vamos levantar uma hipótese aqui. As câmeras, nem todas elas funcionam. Estou levantando essa hipótese, nem todas as câmeras funcionam. Você sofre a influência do poder simbólico da câmera ou não? Nem todas funcionam, mas você não sabe quais são as que não funcionam. Ou se essa possibilidade de não funcionar é real. O que é que acontece? Quando você vê uma câmera, você reage. E você freia. Você vê a câmera, você segue a lei. Ela exerceu sobre você um poder simbólico. Tá? Esse poder simbólico acontece no âmbito privado. Quem aqui não teve um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, que para controlar a gente quando era pivete, que era danado, se danando dentro de casa, fazendo aquelas arrumação, chegou e disse, olha, o velho do saco vai levar. Ó o monstro, ó o tio briga, tá? Vá pra rua pra você ver se não sei o que aparece. É aquelas lendas urbanas, as lendas rurais, tá? Os monstros do folclore de cada região, que serviam como um poder simbólico para te controlar. Beleza?
Recomendo, inclusive, você assistir um filme muito bom que fala sobre esse poder simbólico, sobre a construção da ideia de poder, de autoridade, sensacional, chamado A Vila. Diretor indiano, tá certo? Mesmo que dirigiu O Sexto Sentido, com André Brother. Vá assistir A Vila, tá? Beleza? Muito bom a percepção que o cara constrói no filme O Roteiro sobre a ideia do poder simbólico. Vou falar mais nada para você assistir. Ok? Beleza? Recomendadíssimo, tá? E quando você aceita esse poder simbólico, o que é que o Bourdieu acha que acontece? O poder se implanta tão fortemente, enrazia, ele fica tão enraizado na sociedade, que a gente aceita o controle e começa a achar a naturalidade da desigualdade, a naturalidade do mundo. O mundo passa a ser naturalmente desigual, o que exerce sobre você o poder da incapacidade, o poder da impotência social. Você olha, por exemplo, um pobre e diz: o que é que eu posso fazer? Você olha, por exemplo, uma situação de corrupção no país como o nosso, extremamente grave, as nossas denúncias de corrupção se avolumando, aí você diz assim: não dá para fazer mais nada, não tem mais jeito. Isso cria sobre você um poder. Ao pensarmos que não tem mais jeito, a gente deixa de agir contra e aquele poder se exerce sobre a gente. Então a corrupção nos vence, a miséria nos vence, a violência nos vence, o racismo nos vence, a desigualdade como um todo vence. Por que ela vence? Porque a gente acha natural e acha que não tem mais o que fazer. Olha a influência do poder, como simbolicamente ela controla a gente. O Gramsci, como ele disse, é da corrente marxista, então ele trabalha sobre a ideia do poder econômico e do poder das massas, tá? Também é defensor da ideia da revolução social. Para isso você precisa despertar a consciência crítica. A razão crítica. Também vai ter uma aula só sobre razão. Nós tivemos uma aula sobre conhecimento, vamos ter uma aula sobre razão. Nós vamos deixar o curso aqui para vocês, ó, todo montado para você pegar as questões e só lembrar. Vixe, tio Miquiles falou isso aqui, ó. Uhá. Tá? Vou raspar meu cabelo e vou convidar Miquiles e Paulo de Jericoacoara pra gente ir pro churrasco. Tá certo? O Renato Brito também vai, né? O patrão tem que ir. Vamos levar o patrão. Tá certo? Olha, o tio Gramsci, ele trabalha com a ideia de que o poder, ele é uma propriedade coletiva. Então ele é fruto das relações sociais. Se as relações sociais controlam o poder tem atores distintos. Como assim, professor? Que foi uma das primeiras coisas que a gente falou na nossa aula sobre poder? O poder é móvel, porque as relações sociais mudam. E o Gramsci acredita que as relações sociais é que controlam o poder sobre a sociedade. Se as relações sociais têm um poder, as relações sociais de poder são distintas. O que quer dizer que a gente não deveria se submeter pelo Estado, só porque o Estado é o Estado. Ele nos representa, e por nos representar, nós temos a força do poder da revolução das massas. O Gramsci acredita que as massas têm poder. A aglomeração social, ela já demonstra o princípio de poder. Se tem uma coisa que todo Estado tem medo, é de aglomeração urbana. As aglomerações, a sociedade percebe o poder das massas. Elas sem fazerem nada, hein? Sem buscar nada de forma objetiva. Só a aglomeração das pessoas já assusta. Tanto que isso na história do Brasil, a gente destruiu comunidades, muitas vezes porque ela ameaçava pelo poder da aglomeração. Vamos lembrar de Canudos, contestado, revolta da vacina. Tá certo? Nós temos N revolta, cabanagem, balaiada, que aconteceram e foram esmagadas. Uma das razões, havia-se ali a ameaça do poder da massificação e isso poderia desfazer as regras do Estado. Beleza? E nós temos o menino Foucault, genial na sua interpretação de leitura sobre o poder, tá? A microfísica do poder. Ele tem uma obra muito boa, chamado Vigiar e Punir, facílimo de encontrar, tá? Bem fácil de encontrar, é uma obra bem popular. E lá ele vai falar sobre como o poder se coloca de forma microscópica nas nossas relações sociais e ele pede para você entender o real poder do controle da sociedade, você ir para a última esfera do poder. Qual é para ele a última esfera do poder? São aquelas áreas sociais para onde a gente manda as figuras que a gente quer punir. Por exemplo, as prisões, os hospícios, ou hospitais psiquiátricos,
os campos de concentração, e até, se você quiser, muitas das nossas escolas, que são espaços criados para uma única função, o exercício do poder, dentro de uma esfera microscópica, mas que vai conseguir controlar, doutrinar a sociedade de forma mais coesa. E aqueles que não se adequarem nem a esse processo de microfísica do poder, no isolamento, a gente usa o isolamento como uma das formas de poder, de vigilância do poder. Quando a gente tem uma figura que incomoda socialmente, a gente já, várias vezes na história da humanidade, a gente procurou políticas de isolamento. Tá aqui várias das citações das políticas de isolamento aqui, tá? E essas políticas de isolamento se somam com outra forma de controle, o poder do discurso. A fala é importantíssima para controlar a sociedade. Cuidado com o silêncio. O silêncio, quando ele lhe é imposto, ele tira de você a capacidade de percepção de quanto a palavra proibida exerce controle sobre seu comportamento. Quando a gente é criança, talvez a palavra que a gente mais escutou foi não. Não, não pega, não pode, não corra, não isso, não aquilo, tá? E o não vai exercendo sobre a gente tal controle que depois eu quero que você observe uma criança. Quem tem aí, quem está assistindo o vídeo, que tem uma criança próxima, veja uma criança brincando com os brinquedos. Ela diz pro brinquedo o que a gente diz para ela. Ela diz pro brinquedo, não pode, você não pode fazer isso. Criança gosta de entregar a outra, sabe por quê? Porque ela é totalmente ela sofre forte restrição. Essa restrição que ela sofre da palavra proibida, ela nada pode dizer, tá? A palavra não se torna tão forte que ela aprende não. E ela diz não direto para a sua autoridade. Quando a mãe pede uma coisa, geralmente ela diz o que? Não. Nem é porque ela é mal educada ou bem educada. É porque é como se ela estivesse devolvendo essa tentativa de poder. Ela sabe que o não exerce poder sobre ela, então é que ela exercer poder sobre você. Então ela diz não para você, tá? Esse não que a gente tanto recebe vai criando uma palavra que vai levando a gente ao silêncio. Uma vez o silêncio implantado, eu imponho o segundo poder da palavra, que é o discurso da verdade, em bases de ciências que não precisam ser ciências totalmente verdadeiras. Eu preciso criar um conceito científico sem explicações, tá? Muito forte. Eu crio o falso discurso da verdade. E quando uma autoridade usa o discurso da verdade, ela utiliza-se do poder do carisma, do poder do Estado, do político, do ideológico, do discurso, e a soma desses poderes se impõe sobre você. É incrível como a palavra consegue levar milhões de pessoas a realizarem um ato. E eu não estou falando só do controle, por exemplo, do Estado mandando você pagar impostos, ou o Estado, como um Estado nazista, fascista, mandava perseguir pessoas, ou mandou o povo alemão à guerra. Olha o quanto o discurso da verdade faz a gente consumir. O quanto o discurso da verdade faz a gente ser convencido que aquele produto a gente precisa daquele produto. E a gente tem um produto similar que não exerce esse poder do discurso da verdade, por isso que ele não se impõe sobre a gente. Tá certo? E ele diz que com o passar do tempo a gente percebeu que o isolamento tinha um problema. Sabe qual era o problema do isolamento? A gente deixava um grupo social tão isolado que ele encontrava uma maneira de reger a si mesmo. E ele acabava se levantando contra aquela imposição de poder. Então, criou-se um desenvolvimento de novo tipo de vigilância, o panótipo. Eu vou vigiar os grupos que eu quero. E essa vigília vai fazer com que a gente tenha melhor exercício de poder. Hoje nós somos uma sociedade que é muito mais vigiada. E ela é vigiada porque os nossos bancos eles tendem a ser de vidro, para que a gente olhe o que está acontecendo dentro do banco. E aí isso inibiria algumas ações. As nossas moradias, quem mora em apartamento hoje em dia, a maioria das arquiteturas modernas usam varandas de vitral. Você usa vidro na varanda e você abre a varanda não só para ver, para ter acesso à vista, mas para você talvez nem saiba, mas isso exerce um controle. Todo mundo do prédio está te vendo de alguma forma. Até dentro de casa você vai ter que ter limitações de espaço, de vestimenta, porque a pessoa que mora de frente para você, ela está vendo tudo. Tá? Você é visto na escola,
Geralmente as escolas, as portas ou não tem, ou as portas estão abertas, ou tem uma janelinha na porta para que alguém veja você. E se te inibir, nós temos câmeras em todos os lugares para ficar te vendo, tá? E as pessoas se vigiam. As pessoas se vigiam. Se eu doutrinar você, se eu te ensinar dentro dessa microfísica do poder, desde a escola, passando por todas as instituições do Estado, tá? A te doutrinar, a te disciplinar, você vai ser o próprio vigia. Por exemplo, quando eu crio essa ideia do controle do corpo hoje, a busca do corpo perfeito, chega a tal ponto que quando uma pessoa faz algo com o corpo dela, que é o corpo dela, as pessoas reagem. Como, por exemplo, você come uma comida considerada gordurosa. Muitas pessoas vão lhe criticar por você ser vegano, por você comer comida gordurosa, porque você fez tatuagem, porque você não faz tatuagem, porque você consome esse produto ou não consome aquele produto. Essa vigília que tanto está expressa nas redes sociais, que nada mais são do que uma expressão do nosso próprio pensamento sobre as relações, mostra o quanto o panótipo funciona. E se ele for pensado antes que você o pense, é ele quem lhe controla. Beleza? Tranquilo? Valeu, negada.